E aí, pessoal, estamos falando dos sinais da volta de Jesus de uma forma muito simples, muito atrevida, porque reconheço que tem gente estudando isso a vida inteira. Já falei para você no primeiro vídeo, se você tiver já a sua linha em relação a isso e não quiser ser confrontado, para você não ouvir tudo. Se você ouviu, você pode ter ficado com muita raiva de mim. Eu posso até concordar com você, com a sua raiva, mas nós vamos encerrar agora. Então, algumas coisas que Jesus falou. Voltarei. Voltarei para buscar a igreja. Como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, como um ladrão de noite. Quer dizer, vocês não vão saber, vai ser instantâneo. E vocês passarão a eternidade comigo. Isso nós não podemos negar, tá? Você será julgado para a eternidade ou não de acordo com a sua vida, de acordo com o que você vive. Ah, mas a salvação vem pela fé, não pelas obras, mas as obras condenam, tá? Por quê? Por vários motivos. Por exemplo, o bom samaritano. A questão do bom samaritano, quando Jesus contou a parábola, é o que hei de fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus fala do bom samaritano. Ó, o samaritano que vocês odeiam foi o que ajudou o cara morto na beira do caminho. Outra parábola, quando Jesus disse, eu passei fome, eu passei sede, eu fui preso e vocês não fizeram nada. Como assim? A gente não fez nada? Você nunca passou fome, nunca foi preso, não aconteceu nada disso? Quando vocês não fizeram as pessoas necessitadas, aos pequeninos, as pessoas que sofrem, vocês não fizeram para mim. Então, sim, será julgado pela sua vida. Fato. Existe céu e inferno. Existe. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Muito sofrimento antes do fim. Sim, tribulação. Isso eu concordo. Vinda de Jesus como um ladrão à noite, uma surpresa. Sim, é por causa disso que ele fala para vigiar. Por causa disso que ele entrega a parábola das virgens. As parábolas são importantíssimas para discernimento. A parábola, por exemplo, do rico e do Lázaro fala muito a respeito do céu e inferno. Fala muito a respeito do abismo entre um e o outro, de você não poder voltar para um ou para outro, e aí cai por terra espiritismo, né? Também temos que concordar que haverá um governo anticristo, um sistema para a tribulação. Para acontecer a tribulação precisa de um sistema, que Paulo chama em Tessalonicenses de um sistema de governo anticristo, que Paulo fala de uma pessoa anticristo também. Que alguns falam que não, que é só um sistema, mas eu tenho a tendência de concordar com uma pessoa. Certo? O que Jesus disse, então? Disse isso, eu vivo bem assim. Jesus não prega nebuloso, coisa toda de códigos, codificado. Não tem isso. Não tem continha. Ele não falou, ele falou para ler Daniel, mas não falou para você fazer conta em Daniel. Diminuir semana, fazer conta de 7 anos. Quem falou que 7 anos? Ele não falou nada disso aqui. Paulo não falou nada disso. Não, irmão, também tem a situação das pessoas ligarem a volta de Jesus com Jerusalém. Eu acho até que pode acontecer, eu conversando até com meu tio, que pode acontecer do anticristo e do sistema anticristo vir surgir do Islã. E aí a pessoa do anticristo seria uma pessoa do Islã que faria paz entre árabes e judeus. E aí começaria a paz, o governo do anticristo se mostrando um governo global de paz, de sucesso em paz. Mas Paulo nunca fez a ligação da volta de Jesus com
um judeu. Nunca. Nunca fez. Nem Jesus. E aí a gente fica falando que quando o judeu construiu o templo no Monte Santo, quando voltar a sacrificar, o Espírito Santo não vai aceitar sacrifício e vai levar a igreja antes de o judeu começar a voltar a sacrificar. Cara, não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. O que Jesus disse? Quando começar a tribulação, no meio, na hora que o bicho pegar. E aí você começa a fazer conta. Então tá, vou fazer conta. 1000 anos de João é um dia de Pedro. Beleza? Igual eu falei daquela vez. Beleza? E tem algumas situações aqui que eu anotei aqui. Por exemplo, falta de amor, que nós falamos, Jesus disse sobre isso, os sinais da volta dele. E esse julgamento da falta de amor é se você foi ou não egoísta, egocêntrico, se deixou ou não Jesus passar fome, que é a parábola que nós falamos, que quando você não faz a Jesus, certo? O aviso de Jesus também é importante. Muitos serão enganados. Esse excesso de clamor por bênçãos terrenas, por troca, por magia, para você dar e ganhar e receber, isso anula na sua mente a volta de Cristo. Você passa a viver esse ciclo da bênção terrena. E aí você não pensa mais na volta, porque a volta de Cristo para você é algo que não serve, porque você está querendo o giro espiritual de riqueza de ouro terreno. Ou então você inventa a teoria de você ser arrebatado antes da tribulação, que eu gostaria muito que fosse assim, mas eu acho muito difícil. Inferno. O que é o inferno? O inferno é o fogo ardendo pro resto da vida. Você queimando no fogo pro resto da vida. Pode ser, Jesus fez essa simbologia. Mas para mim, o inferno é o seguinte: se você é egoísta, então você vai viver uma eternidade egoísta. Quer dizer, só você. Você e a solidão. Então você vai viver só a eternidade inteira. Sem ninguém. Só você e o seu ego. É isso. Mais ou menos isso, né? Você viveu sem Deus. Eu não quero Deus na minha vida. Eu quero viver os meus prazeres. Quero viver as minhas vontades. Então tá, então você passa a eternidade sem Deus. Fazendo as suas vontades, os seus desejos, sem ninguém perto. Beleza? Aí vem a figura também da língua secando, do fogo ardendo, sempre. Pode ser, e certamente é, de acordo com o que Jesus fala, de uma eternidade de sofrimento. E é o que a solidão causa também. Você passar uma eternidade inteira sozinho. Puxa, vai saber se não é pior do que o fogo ardendo, né? Mas algumas coisas ainda devem acontecer. Alguns acham que estamos no princípio das dores. Pode ser. Outros acham que estamos avançados já em relação à tribulação. Pode ser também. Outros acham que nem começou ainda o negócio. O que é certo? Que o bicho vai pegar para a galera toda. Isso é certo. Jesus disse isso. Jesus disse isso para os discípulos. Então Jesus não disse isso só para o judeu só que vai pegar, para a igreja não. Não falou nada disso. Falou que para todo mundo o bicho vai pegar. Tá? A fala de Jesus não poupa a igreja. Não poupa a igreja. Então, pessoal, volta de Jesus. A gente tem tempo para ficar fazendo continha, para ficar estudando continha. Eu tive que estudar para chegar à conclusão que pega um cordão aqui, amarra no outro, pega um cordão lá, amarra no outro, amarra no outro. Olha que lindo, achamos, descobrimos. Cara, Jesus não falou para fuçar em nada disso. Não falou nada disso. Não falou sobre isso. Paulo não falou sobre isso. Nada. João errou, achando que Jesus estava voltando rápido. Fica esperto, tá voltando. Paulo disse, gente, essas contas aí não é comigo. Não sou eu que estou falando.
Tessalonicenses 2:2. Paulo está dizendo, não fuça no assunto. Para de fuçar no assunto. Atos 1:7. Não compete a vocês, Jesus falando, não compete a vocês saber dos tempos e das épocas. Para. Vai juntar tudo? Vou falar de novo. Não, ficou lindo, 7 semanas, as 70 semanas, as 7 semanas, aí dá 69 semanas, falta uma, que são 7 anos, 3 anos e meio de tribulação, porque fala de 42 meses no Apocalipse, são 3 anos e meio, 3 anos e meio de bênção, Daniel mesmo fala isso, lindo você juntar tudo, então eu vou juntar, falei já, vou juntar 1000 anos de João 20, de Apocalipse 20, João falando de 1000 anos, com Pedro falando na sua carta que 1000 anos é igual a um dia, juntei também. Que atrevimento, hein, Rodrigo? Não sabe nada, burro. Tá bom, mas eu vou viver bem assim, eu não quero ficar fazendo conta para a volta de Jesus. Você sabe quando que foi o start da tribulação? Se já teve ou não? Quando tiver, você vai saber quanto foi? Aí você vai contar 3 anos e meio, depois 3 anos e meio. Ah, não dá para contar. Então por que você está estudando isso? Dá para contar 7 anos? Quando que você vai saber que foi o start? O start já foi? O start não foi ainda? O start vai ser. Você sabe quanto que vai ser? O sinal correto de quando vai ser o start? Ah, Jesus fala do sinal correto. Tá, mas Jesus fala de alguns que já estão sendo. E aí? Quando que você vai começar a contar os 7 anos? Ah, não tem como. Então por que você está estudando 7 anos? Faz sentido? Algum sentido? Jesus falou alguma coisa disso? Jesus falou para você parar com isso. Atos 1:7. Paulo falou, ó, se alguém está dizendo isso, não foi eu. 1 Tessalonicenses 2:2. 2 Tessalonicenses 2:2. Gente, vocês estão emendando tudo. Caramba. Viva bem com a sua eternidade com Deus, servindo a Jesus, sabendo que tem céu e inferno, sabendo que a volta de Jesus vai ser repentina, então fique sempre preparado. Olha, tem muita coisa pra gente fazer. Veja bem, se você está sendo egoísta aqui, você vai ser egoísta na eternidade, você vai viver sozinho. São avisos de Jesus. Vai vir um sistema, sim, que vai fazer todo mundo sofrer, um sistema, um governo, mundial, que pode ser que venha na pessoa do anticristo também, que é muito provável que sim. Então são coisas assim básicas só básicas, que você pode viver bem com isso. Você pode viver bem fugindo do mal, sabendo que se você escolher viver sem Deus, você vai escolher viver sem Deus também pro resto da eternidade. Tá bom, galera? Tá bom, gente? Pra que fazer continha? Que sentido que faz? Vai mudar alguma coisa na sua vida fazer continha? Na minha não mudou em nada. Não mudou em nada. Mesmo porque eu fico muito satisfeito com o que Jesus disse. Por que você não fica satisfeito com o que Jesus disse? Por que tem que inventar todas essas coisas? Aí dá uma briga você influenciando a sua tendência com a outra. Nós falamos aqui de várias tendências, várias. Arrebatamento, depois tribulação. Tribulação no meio, arrebatamento, depois 3 anos e meio, depois milênio. Tribulação, arrebatamento, 1000 anos. Aí Jesus arrebata, volta 1000 anos aqui com a igreja na terra, com o adversário preso, depois solta o adversário um pouquinho, depois Jesus mata o adversário e a gente volta para a eternidade. Cara, mid tribulacionista, 3 anos e meio sobe, aí é luta aqui na terra só para judeu. Mano, pra mim não dá, vocês vão me desculpar, pra mim não dá. Vamos viver uma coisa simples, né? Não tem por que se ligar tudo, ficar fazendo ligação com as coisas. Liga Daniel com Apocalipse, liga... Então tá, ó, uma coisa eu não falei, hein? Quer coisa literal? Então 42 meses do Apocalipse pra você são uns 3 anos e meio, é literal pra besta solta. Beleza? 1000 anos do Apocalipse pra você é literal. Milênio. Beleza? Então tá. Então Pedro fala que 1000 anos é um dia. Já falei isso. Então,
Para mim, 1.000 anos pode ser um dia, não pode? Eu não posso interpretar assim? Outra coisa, a última que eu vou falar aqui. 144 mil serão salvos. Você está falando que Apocalipse é literal. Você está dizendo isso. E os 144 mil não, é simbólico. Então, você tá discernindo o que é simbólico e o que não é simbólico? Então você fala que eu sou atrevido? Atrevido é você. Eu não sou atrevido de fazer uma loucura dessa. Eu não sou atrevido. Não, irmão, 144 mil é depois da tribulação. Só vai sobrar 144 mil? Razoável. Gente, estamos perdendo a mão, galera. Estamos perdendo a mão. Então eu fico... Podem falar mal, podem brigar comigo, mas eu não quero ficar fazendo continha, não. Pra mim não serve de nada. De nada. Não sei quanto que vai começar os 7 anos e meio, não sei quanto que vai terminar. Você também não sabe. Você não sabe quanto que vai começar, quanto que vai terminar. Você acha que você vai conseguir? Não, 3 anos e meio tá acabando. Aí vai começar a luta, gente. Vamos aproveitar os 3 anos e meio de paz aqui, que já tá nos 3 anos e 2 meses. Você não sabe. Você tá fazendo conta pra quê? Pra que você tá fazendo conta? Foi mal, galera. Se eu ofendi alguém, vocês me desculpem, tá? Mas beleza, acabou aqui, tá? Falou.